Queridos irmãos, a paz do Senhor, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, e você que está se acompanhando, o nosso EBD em Síntese, em podcast, e é uma alegria tê-lo conosco. Esse podcast, esse programa, ele é uma realização do DENEC, Departamento de Evangelismo e Educação Cristã, da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte. O Departamento de Ensino e Educação Cristã, ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem nós já queremos mandar uma saudação fraternal. E a Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte é presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, para quem também já queremos mandar uma saudação. Hoje nós estamos aqui para comentarmos a 13ª lição da nossa revista, por conseguinte, a última lição desse trimestre. Para isso, nós vamos contar com a valiosíssima presença e cooperação da professora Magnólia, ela que trabalha no Ministério da Educação Cristã, na Assembleia de Deus, Congregação Parque dos Eucaliptos, Igreja Polo do setor 25 da Assembleia de Deus aqui na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, né? E contamos também com a preciosa cooperação do nosso professor, né, irmão auxiliar de trabalho Eliel, ele que também é copastor ali na Igreja Polo de Nova Natal, Igreja Polo do setor 14, também da nossa capital, e professor na Escola Dominical naquela congregação. Eu já quero abrir para as saudações iniciais da professora Magnólia e na sequência do professor Eliel. A paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, irmão Eliel, a paz do Senhor, os nossos professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria chegarmos ao final desse trimestre, né? Desta riquíssima lição, onde nós podemos estudar os valores do reino. Maravilha. Então, muito apropriada num período em que vivemos, que há uma inversão de valores neste mundo, e a Bíblia nos ensina os verdadeiros valores para a vida cristã. E a gente fica feliz em chegarmos até aqui, não é? Isso é o Senhor quem faz, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Maravilha. Graças a Deus, paz do Senhor, professor Eliel. Pastor André Feitosa, a paz do Senhor. Irmã Magnólia, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui também, nesta última lição do trimestre, para dar também a nossa contribuição. Quero também saudar a todos os inscritos do nosso canal, desejando que Deus nos ajude e que todos os professores e alunos que estão aí na audiência possam ser abençoados por esse programa e por esses comentários. Maravilha. Hoje estamos chegando na derradeira lição número 13, né, que fala sobre a verdadeira identidade do cristão. O nosso texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática da lição de hoje fala o seguinte: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. A nossa leitura em classe, né, que vai nortear a nossa lição de hoje, está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 27. Eu vou ler para que possamos refletir nesse texto no decorrer da lição. Diz a palavra de Deus: nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse é o texto que vai nortear a nossa lição. Lição essa que está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus.
O segundo tópico fala em que estamos alicerçados, é uma indagação. E o terceiro tópico fala Jesus, a nossa verdadeira identidade. Então, nós observamos essa estrutura da nossa lição, que nós vamos trabalhar em classe. Eu já queria, nessa introdução, considerar fazer alguma ponderação que eu julgo pertinente para esse momento. Nós observamos duas coisas aqui, né? Primeira coisa que é importante nós entendermos, a necessidade de nós sermos praticantes daquilo que ouvimos. Outra coisa interessante que nós precisamos entender é que Jesus ele finaliza o seu discurso, e todo o Sermão do Monte é um discurso feito por Jesus, né? Ele vai apresentar quais são as regras, quais são as leis do seu reino, e ele vai apresentar isso do capítulo 5 ao capítulo 7, mostrando as bem-aventuranças, a condição do discípulo enquanto sal da terra, a luz do mundo, o cristão guardando-se, evitando os maus sentimentos, né? Agindo em forma diferente de como os homens agem. E, por fim, Jesus finaliza dizendo sobre isso, sobre a necessidade da prática, né? Então, eu queria já, nesse período dessa introdução, dizer o que é que nós... fazer uma pergunta, indagação. O que é que nós podemos esperar dessa lição, desse fechamento, né? Começo com a professora Magnólia, né? O que é que a gente pode esperar dessa lição? Qual é a relevância dela para a conclusão desse trimestre? E, na sequência, o professor Eliel. É muito interessante, né, irmãos? Pastor, eu fico feliz que sempre o senhor faz essa retrospectiva, né, das lições anteriores, e muito bem lembrado, o senhor traz à tona todo o estudo feito durante esse trimestre, o que foi enfatizado, e hoje nós fechamos esta lição, ela encerra com chave de ouro, né? Porque ela diz exatamente, a palavra-chave dela é a identidade do cristão, né? A verdadeira identidade do cristão. Identidade, o que é a identidade? Por exemplo, todos nós, brasileiros, precisamos tirar a identidade. Antigamente, era a partir de 18 anos, quando chegava a maioridade. Agora não, já criança, aí já se faz a identidade, que é um documento civil, do registro civil, onde as pessoas têm acesso aos direitos constitucionais garantidos na Constituição Federal. E isso, trazendo para o reino dos céus, a identidade do cristão não é um documento que está lá escrito o seu nome com a foto, como é na identidade civil, mas é o caráter dele, a forma dele se comportar, dele agir, e é isso que a palavra de Deus nos ensina, e esta lição, ela nos enfatiza, né? Que não é uma fé apenas de aparência, mas de vivência, e não é uma fé apenas de palavras, mas de prática. Então, não se pode, aquele discurso farisaico, né, hipócrita, que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos observar, cumprir. E o texto bíblico, né, muito enfático, o texto da leitura bíblica em classe, que diz que o homem que constrói a sua casa traz as duas relações, né? As duas situações, daquele que observa, que lê a palavra, que conhece e vive, e aquele que lê, conhece, ouve, mas não pratica. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, e esta lição, ela vai nos trazer, nos relembrar, nos fortalecer a nossa memória, para que tenhamos uma vida de prática, uma vida de fé e prática, condizente com a palavra de Deus, com aquilo que ouvimos, que aprendemos, que pregamos, precisamos viver. Correto. Professor Eliel, o que a gente pode esperar dessa lição que conclui assim, esse trimestre, né, nessa temática aí do Sermão do Monte? Pois não, pastor André Feitosa, como a nossa irmã
Magnólia já tem trazido para nós, a palavra-chave desta lição é identidade, né? Ou seja, aquele conjunto de valores e de crenças que distingue um indivíduo em um grupo ou um grupo na sociedade. Especificamente falando na questão da identidade, no contexto da nossa lição, nós vamos ver nesta lição a reflexão acerca da identidade do crente, ou a verdadeira identidade do cristão, porque, por analogia, já podemos concluir que existe, sim, uma falsa identidade cristã. Não é? E é importante nós notarmos isso, pois o versículo escolhido pelo nosso comentarista para ser o texto áureo nos transmite claramente esta ideia de um grande grupo, né? Aquele grupo de pessoas que dizem Senhor, Senhor, ou seja, da prática religiosa. Mas Jesus diz que os que vão, de fato, entrar no reino de Deus são os que fazem a vontade do Pai, né? Não somente aqueles que vocalizam, que talvez externalizem a sua religião, mas entrar no reino de Deus requer uma experiência com Deus, uma vida transformada, um coração verdadeiro na prática do evangelho. Não somente um evangelho de retórica, um evangelho de falácia, mas, de fato, um evangelho de transformação, começando pela transformação do próprio cristão. Maravilha. Pegando já um gancho nesse que o professor Eliel falou, né? Nem todo o textual e nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A primeira coisa que a gente pode pontuar é o seguinte: o texto não diz que todos os que dizem Senhor, Senhor entrará, e nem diz que todos os que dizem Senhor, Senhor não entrará, né? O que é que a gente pode inferir desse texto? Duas pessoas podem ter o mesmo discurso, podem ter a mesma mensagem, entretanto, está em situações diferentes diante de Deus. Um está sendo aprovado e o outro está sendo reprovado. Ou seja, não é o discurso em si que vai nos fazer aceitáveis diante de Deus. Não é não é nem a questão da assimilar os valores que vai nos fazer aceitáveis diante de Deus. Então, a gente já percebe que o evangelho é algo muito além do que um discurso. E aí eu quero enfatizar, professora Magnólia, professor Eliel, que Jesus estava em todo o Sermão do Monte. Jesus vai fazer uma contradita naquilo que era ensinado pelos fariseus. E os fariseus não lhes faltava discurso, muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles gostavam de pregar nas praças, né, para serem ouvidos. Se eram ouvidos é porque seus discursos eram atrativos, mas Jesus vai nos dizer que não são as palavras que vai nos fazer aceitáveis diante de Deus, né? Então, o primeiro tópico da nossa lição, ela faz justamente essa indagação, o primeiro subtópico do tópico primeiro. Uma fé só de palavras, será que o evangelho é isso mesmo? A proposição de Jesus para nós, para seus discípulos, é que nós realmente tenhamos palavras bonitas, tenhamos discursos bonitos, que nós falemos coisas irrefutáveis do ponto de vista bíblico. Será que é isso que Jesus quer de nós, né? E aí eu já abriria o microfone para vocês comentarem esse primeiro subtópico, né? É uma fé só de palavras? E aí, professor Eliel, é uma fé só de palavras a nossa fé? Pois não, pastor André, verdadeiramente, muitas pessoas têm vivido um evangelho que é um evangelho apenas de palavra, né? Que a gente observa, como disse Jesus, uma árvore que não tem frutos, digamos assim, um evangelho que não frutifica no poder do Espírito Santo. Então, nós não podemos reduzir o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a uma filosofia, não é? A um tratado unicamente de discursos, de falas. Não, mas nós aprendemos que o evangelho é o poder de Deus, e este poder de Deus, ele vem ao nosso coração pela mensagem, pela palavra de Deus, que é escrita, está escrita, mas que também é ministrada, também é pregada. Por isso a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. É muito importante ao professor chamar a atenção dos seus alunos para essa reflexão, não é? Faz-me lembrar que no livro de Daniel, Deus ele pesa o coração, digamos assim, do rei, diz, pesado fostes na balança e encontrado em falta. Ou seja, as nossas ações precisam estar de acordo com o evangelho que de fato nós pregamos, de forma sincera e verdadeira, porque Deus é aquele que conhece e pesa os nossos corações. Então, eu diria que é impossível viver uma fé genuína
onde ela é baseada apenas no discurso, apenas nas palavras, sem de fato frutificar o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito como testamento, como prova de uma vida que foi de fato transformada pelo poder do Evangelho. Perfeito. Professora. É bem verdade, irmãos. E eu estava me lembrando, meus irmãos, exatamente desse texto de Gálatas, que nos fala do fruto do Espírito e as obras da carne. Fruto é algo que é o resultado, é a produção de uma árvore, não é verdade? É o resultado, é gerado naquela árvore e, inclusive, serve para a alimentação, para a nossa alimentação, por exemplo. E o fruto do Espírito, ele é produzido no crente, a partir da transformação da palavra de Deus. Então, a pessoa não pode... o texto aqui, a lição nos diz... o primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras, então, eu posso pregar bem, ensinar bem, falar muito bonito, cantar muito bonito, mas se a minha vida eu não tiver o fruto do Espírito, que revela o meu caráter, não se colhe banana de mangueira, nem se colhe manga de bananeira, não é? Então, o fruto é resultado do que eu sou, e eu sou aquilo que eu dou lugar para Deus transformar a minha vida pela sua palavra, porque todos nós temos virtudes e temos defeitos, mas o nosso caráter, ele é cada dia transformado pela palavra de Deus, à medida do espaço que eu vou permitindo que esta palavra, que o Espírito vá fazendo a limpeza na minha vida, vá transformando, vá me modificando, me moldando segundo o caráter de Cristo. E nós não podemos viver esse evangelho hipócrita de fazer uma coisa, pregar uma coisa e viver outra. Não é verdade? A gente precisa, de fato, a vinda de Jesus está perto, eu fico todo dia fazendo essa relação, olhando o que está acontecendo, pedindo ao Senhor, me ajude, me ensine a ser crente, porque eu quero ser crente para ir morar no céu. E ser crente para ir morar no céu implica numa vida transformada, num caráter transformado pela palavra de Deus, que não é fácil. Isso aí só é possível porque nós temos o Espírito Santo e a palavra de Deus que transforma a nossa vida, não é? Eu não posso viver um evangelho só de palavra, um evangelho... Eu posso até enganar alguém, mas eu não engano a Deus, né? Engano a mim mesma. Não é verdade, meus irmãos? É verdade. É Pastor verdade. André, o senhor me permita, a irmã Magnólia trouxe uma palavra que não é uma palavra, a palavra-chave da lição, mas eu acredito que é de extrema importância nós pensarmos acerca dela, que é a palavra hipocrisia, não é? Eu acredito que hipocrisia é uma tentação que todo crente passa ao longo da sua vida. O comentarista nos dá uma base bíblica aqui em 1 João 13:18, em que o apóstolo João vai exortar os crentes a não amar só de palavras. Então, quer dizer, de palavras é possível amar, de palavras é possível ser piedoso, de palavras é possível ser santo, mas o que vale realmente, o que gera frutos, o que gera transformação, o que gera mudança, impacto, tanto na vida da pessoa como no ambiente onde o crente está, não é somente viver de palavras, mas é amar de verdade, ser santo de verdade, ser uma bênção de verdade. É verdade. Pegando um gancho aí, já concluindo esse raciocínio daquilo que você tinha falado, entendamos que nós glorificamos a Deus com as nossas obras, não é com os nossos discursos, né? Tanto que Jesus lá, um pouco antes, no capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer, vós sois a luz do... 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Aí ele conclui dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o que glorifica a Deus são as nossas obras, são as nossas atitudes, não é o nosso discurso, né? E Jesus, lá no capítulo 15 de João, versículo 8, ele vai dizer algo semelhante quando ele diz,
João 15:8, ele vai dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Só é discípulo quem tem fruto, não é quem tem um discurso, é quem tem fruto, né? Porque discursos os fariseus também tinham. E Jesus não está preocupado com o que a gente fala, ele está preocupado com como é que nós vivemos, né? A nossa vida tem que ser, as nossas palavras têm que ser corroboradas com a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: antes subjugo meu corpo e o entrego à servidão, para que ensinando a muitos. Ou seja, só ensina quem tem o que ensinar. Quem sabe, quem conhece a verdade. E ele diz: olha, para que ensinando a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, nós já pontuamos nesse primeiro tópico, eu acho que é ponto pacífico, né? O comentarista fala, e nós corroboramos com tudo que falamos aqui, que o evangelho não é só uma coletânea de discurso bonito, é uma vivência diária dos princípios, né, que Jesus ensinou, muitos deles aqui, exarados aqui no sermão da bem-aventurança, o sermão do monte, né? Aí, esse versículo que nós temos por textual, ele vai dizer assim: nem todo que diz sim ao Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí Jesus, ele continua dizendo assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí a gente entra nesse segundo subtópico do tópico primeiro. Os milagres não transformam o caráter. Afirmação difícil, principalmente nós que estamos acostumados nessa cultura pentecostal, onde nós acreditamos na qualidade dos dons espirituais, mas muitos crentes pentecostais com a visão equivocada começam a achar que a manifestação dos dons sobrenaturais na vida do crente, na vida do homem, é como se fosse um atestado de santidade, um atestado de aprovação da parte de Deus. E aí eu já quero abrir também mais uma vez para a professora Magnoli e depois para o Eliel comentar sobre isso. Os milagres não transformam o caráter. Professora. É verdade. E assim, o comentarista, ele nos traz... a gente até já estudou algumas vezes a lição na escola dominical, já estudamos, inclusive, sobre o fruto do Espírito, né? Que as pessoas até dizem os frutos, mas não é os frutos, a Bíblia diz o fruto. E aí faz uma relação, a Bíblia nos traz uma relação de virtudes produzidas no crente pelo Espírito Santo na transformação do seu caráter. Então, as pessoas podem, sim, lá em Coríntios, a Bíblia diz que a igreja de Coríntios era uma igreja rica com os dons espirituais, mas Paulo diz que eles eram carnais, né? Porque eles tinham todos os dons, mas haviam disputas entre os irmãos na celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Eles levavam comida e bebida, os que eram abastados e os que não tinham condições ficavam sem comer. Existia, uns diziam, tinha grupos divididos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Isso mostrava o quê? Nos mostra o quê? Que a igreja de Coríntios, mesmo tendo a manifestação de todos os dons espirituais, aqueles irmãos que certamente tinham os dons, que eram usados por Deus na ministração dos dons, eles não tinham caráter transformado, não tinham fruto do Espírito. E Paulo estava enfatizando que eles precisavam se converter. Então, é a mesma coisa hoje, onde existem pessoas, tem problema, tem dificuldade, porque nós somos humanos e estamos nessa, enquanto estivermos sujeitos a esse corpo, a essa matéria carnal, a gente tem fraqueza, sim, mas a gente precisa submeter a nossa natureza, como disse o apóstolo Paulo, crucificá-la em Cristo. Às vezes eu quero dar na mesma moeda quem me fez o mal, porque eu sou humana, mas aí eu me lembro que eu sou crente, que eu não posso agir assim, que eu tenho que agir diferente, que eu tenho um Deus que trabalha por mim e em mim, e que eu sou crente e eu preciso ser diferente. A luz de Cristo precisa brilhar na minha vida, não adianta eu pregar ou estar aqui, né, nesse podcast ou na escola dominical,
todo domingo, ou cantando belos louvores na igreja, ou profetizando, operando milagres e maravilhas, mas a minha vida não condizer com aquilo que eu estou ensinando, que eu estou falando. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E eu acho tão maravilhoso, desculpa aí, pastor, eu fico assim, cada dia que a gente lê a palavra, eu sou muito apaixonada por Jesus e por essa palavra maravilhosa, porque a igreja de Corinto trata, a Bíblia trata da vida dos homens e de mulheres de Deus, mostrando as falhas, as fraquezas, para mostrar que ninguém é super crente, que ninguém é infalível, mas que a palavra infalível de Deus nos transforma homens e mulheres falíveis em vitoriosos. Como é glorioso isso, não é? É verdade, É né? muito bom ser crente. É verdade. Nós percebemos, então, né, já podemos concluir, em função do que já estudamos no subtópico 1 e 2, que Jesus ele enfatiza que, primeiro, não entrará no reino dos céus quem tem só um discurso bonito, né? Então, ou seja, o discurso não habilita ninguém a herdar o reino dos céus, né? Segundo, não entrará no reino de Deus só porque se faz obras sobrenaturais. Aí a gente entende que milagres também não habilita ninguém a entrar no reino dos céus. Ora, e parece até um caminho, assim, uma porta intransponível, porque se não é as palavras, se não é as obras, o que vai fazer então? O que vai abrir essa porta, esse reino dos céus para nós? E aí é o elemento, ou a terceira, o objeto terceiro subtópico que a gente vai estudar. Fazer a vontade do Pai. Entra-se no reino dos céus fazendo a vontade do Pai. Eu queria retroagir um pouquinho lá no discurso de Jesus e voltar à oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Quando ele nos ensina os seus discípulos a orar, ele vai ensinar os discípulos por quais motivos os discípulos devem orar. E aí ele vai dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que ele diz logo, seja feita a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que deve prevalecer. Quando é que eu estou habilitado a morar com Deus, a fazer parte do reino dos céus? Quando eu neutralizo a minha vontade e faço com que a vontade de Deus prevaleça em mim. E obedecer à vontade de Deus é algo tão importante que Jesus nos ensina a orar pedindo isso. Ou seja, nós devemos orar pedindo que a vontade de Deus se conclua, ou se complete, ou se realize em nós. E quando isso acontece, nós estamos habilitados a entrar no reino dos céus. De fato, queridos irmãos, eu queria só ler um texto aqui para finalizar esse raciocínio. Paulo escrevendo a sua carta, a primeira carta à igreja da Tessalônica, Tessalonicenses, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Que vos abstenhais da prostituição. Então, há uma vontade de Deus que, se nós cumprirmos, nós estaremos habilitados a morar no céu. Que vontade é essa? A nossa santificação. Deus quer uma igreja que seja separada do mundo. Jesus quer uma igreja que seja consagrada para Ele, que seja dedicada a Ele e que se abstenha das coisas do mundo. Quando nós fazemos isso, a nossa vontade vai estar em consonância com a vontade de Deus e, por conseguinte, nós estamos habilitados a ser cidadãos dos céus. Então, nós observamos, queridos irmãos, que o discurso de Jesus ele é todo coerente. Jesus fala tudo com coerência. E esse discurso do Sermão do Monte ele é de uma profundidade. Eu falava mais cedo, irmã Magnólia, professora Magnólia, professor Eliel, que é impossível, depois de estudarmos o Sermão do Monte, esse trimestre todo, na escola dominical, a gente lê ele com tanta superficialidade como nós líamos antigamente. Né? A gente, realmente, hoje nós saímos muito mais edificados, muito mais embasados naquilo que efetivamente Jesus quis dizer. Não é verdade, meus irmãos? É verdade, pastor André. Queria aproveitar e trazer a seguinte reflexão, né? O tópico, o terceiro subtópico, diz fazendo a vontade do Pai. Pastor André, irmão Magnólia, eu acredito que o cristão ele nunca deve perder
o sentimento de serviço. Ou seja, nós somos servos de Deus, não é? Aceitamos a Jesus, somos salvos e fomos moldados, estamos sendo moldados, trabalhados pelo Espírito Santo para sermos servos de Deus. E o servo não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Nós achamos, no nosso tempo, muitos crentes que parecem que ainda não entenderam isso, não é? Então estão querendo que o Evangelho, estão querendo que Deus sirva às suas vontades, sirva aos seus prazeres, aos seus caprichos, mas na verdade aquele que vai entrar no reino de Deus não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que se coloca como servo obediente e fiel. Perfeito. Professora Magnolia, quer concluir alguma coisa nesse tópico? Eu estava lembrando aqui ainda sobre a identidade. A gente percebe que nós somos brasileiros, falamos a língua portuguesa, mas cada região tem um sotaque. Isso faz parte da nossa identidade. A gente que é nordestino fala mais cantando, arrastado, né? O pastor André, eu acho que ele, pelo sotaque, a gente percebe que ele não é nordestino, que pelo menos ele não é do Rio Grande do Norte, ele tem um sotaque diferente. Isso faz parte da identidade da pessoa, não é verdade? Isso é identidade. Do mesmo jeito, a gente que é crente, as pessoas às vezes nem conhecem, mas elas identificam pelo nosso, se reflete na gente a forma de falar, em todas as nossas atitudes deve refletir o caráter de Cristo. Por isso que quando a gente chega em qualquer ambiente que alguém não conhece, mas as pessoas perguntam, você é crente? Ou agora não é mais crente, pergunta assim, você é evangélico, não é? Mas assim, porque deve se refletir ali em todas as formas da nossa vida, em todas as nossas atitudes, esse caráter de Cristo, esses valores que nós aprendemos no Sermão do Monte, no Código de Ética da Palavra de Deus, devem se refletir ali, não é verdade? É verdade, minha irmã, maravilha, né? Graças a Deus, eu acredito, querido professor, você que está nos assistindo, que esse tópico, é claro que o assunto não se esgota nisso, né? Mas ficou muito bem fundamentado, né? Agregando aí tudo que você pode passar para o seu aluno na escola bíblica dominical. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala o seguinte: em quem estamos alicerçados? É uma pergunta, na verdade, uma indagação, né? Em quem nós estamos alicerçados? Essa pergunta, ela obviamente será respondida pelos versículos que está na nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os seus rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, esse segundo tópico da lição vai exatamente falar sobre essas palavras de Jesus, né? E aí o primeiro subtópico diz o seguinte: o alicerce começa pelo ouvir. O evangelho começa, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Paulo escreve isso aos Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E depois ele vai responder a seguinte indagação: como crerão, né? Se não há quem pregue, né? Então, a pregação começa pelo ouvir, mas bem entendemos que não se resume só ao ouvir, não é verdade? Eu queria já abrir para a professora Magnolia comentar esse subtópico. O alicerce começa pelo ouvir, e depois o professor Eliel também, na sequência, já pode também fazer. Quando a gente ouve a palavra, né? Toda a gente sabe, eu não sou da área da construção civil, mas a gente sabe que para se construir uma casa, no mínimo tem que se fazer um bom alicerce, dependendo até do terreno, tem que ser mais, o alicerce deve ser mais reforçado. Um bom alicerce
faz toda a diferença nessa construção, né? Então, o alicerce, ele tem que ter, geralmente tem que ter pedra, tem que se fazer um radier com ferro, para fazer todas as amarrações e depois se erigir as paredes, se levantar as paredes. Do mesmo jeito é na nossa vida espiritual. Nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra, e agora a palavra ela vai se enraizar na minha vida a partir daquilo que eu vou dando lugar para que ela vá agindo e vá transformando. E eu vou procurando obedecer aquilo que eu estou ouvindo. Se eu apenas ouvir e não colocar em prática, eu não vou estar edificando a minha casa sobre a rocha, mas eu vou estar edificando sobre a areia, porque eu não estou dando importância à palavra. A gente tem visto ultimamente nessas chuvas que acontecem nas cidades, nas chuvas que têm acontecido nas cidades, que, por exemplo, quando a palavra, a gente percebe que nos traz essa lembrança agora, quando eu estava relendo novamente aquela lição, estava lembrando. Aquelas casas ali naquelas encostas, elas acabam sendo arrastadas pela chuva. Então, porque certamente ali não tinha um alicerce, até pelo próprio terreno que estava, que não era próprio, estava lá nas encostas, não tinha uma fundamentação rochosa que segurasse, que sustentasse a casa, e elas foram arrastadas. Do mesmo jeito é na vida espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a gente creu na palavra, aceitou, e a gente se edifica, vem a tempestade, vem as provas, vem as lutas, as dificuldades, mas nós estamos firmes, porque sabemos em quem temos crido, sabemos para onde estamos indo, estamos edificados na palavra. Mas quando a gente não está edificado na palavra, a gente vai na primeira dificuldade, é como aquela chuva lá que deu na encosta e que arrastou aquelas casas todas. Na primeira dificuldade, lá na palavra do semeador, na parábola do semeador, Jesus diz, ele fala de várias terras que a semente foi lançada. A semente foi lançada, caiu na beira do caminho, a semente foi lançada, caiu entre pedras, entre espinhos, veio na beira do caminho, veio as aves e levaram, comeu, e dela não frutificou. Entre as pedras, entre os espinhos, veio a provação, ela também não se sustentou e morreu. Mas aquele que caiu em terra boa frutificou e multiplicou-se. Quando nós damos lugar à palavra, que a palavra de Deus, ela nos edifica a nossa vida, ela nos transforma, ela nos sustenta, vem provação, todo tipo de dificuldade vem. Porque não se engane, esse evangelho que o povo prega por aí, algumas pregações que a gente ouve por aí, como disse o nosso irmão, nosso pastor Eliel, até que coloca Deus como se Deus fosse o nosso servo, em vez de sermos o servo de Deus, o evangelho que determina isso e aquilo, o evangelho que não tem dificuldade, esse não é o evangelho. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que vos perseguirão por causa do meu nome, mas se nós estivermos olhando para Cristo, para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé, edificados na palavra, nós somos mais do que vencedores, como nos diz a palavra de Deus. Ser cristão não é ter uma vida sem dificuldade, não. É ser vencedor com Cristo, porque Ele vence conosco. Ele nos ensina olhando sempre para a palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Muito bem, pastor André, aproveitando já a palavra que a nossa irmã Magnólia já trouxe de uma forma muito clara e objetiva, né? Falando da base, a base, o alicerce, é a parte mais importante de qualquer construção. A gente observa a nossa cidade e a gente vê muitos prédios sendo construídos, muitas casas sendo construídas, e a gente pode observar como é feito um grande investimento na base, na fundação, porque não adianta ter um edifício muito suntuoso, muito bonito, se a base é frágil, né? Se a base é precária.
Então, a base é o principal aspecto de um edifício sólido e seguro. Trazendo uma aplicação para a nossa vida, a gente não pode substituir esta base que é os ensinamentos de Jesus, como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? O subtópico 1 fala justamente sobre isso. O alicerce começa pelo ouvir. Esta base ela se torna sólida na medida em que nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo. A ministração da palavra no nosso coração. Por que nós vemos hoje muitas pessoas que outrora tiveram um ministério tão bem sucedido e hoje estão afastados, muitos estão desviados porque não investiram na base. A base era frágil, a base não era sólida, não é? Então vemos até mesmo pessoas que em nosso meio tiveram um impacto tão grande, uma relevância tão grande, um ministério tão bonito, mas hoje estão caídos, porque a base era frágil. Nós não podemos substituir a base dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, que nos é ministrado ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, por filosofias, por autoajuda, por conselhos de pessoas que muitas vezes não têm o Espírito Santo de Deus em sua vida, e até mesmo por interpretações particulares, pessoais, que algumas vezes são desprovidas de embasamento bíblico, não é? Então, a nossa base, a base do cristão, precisa receber uma atenção especial, precisamos investir, e é isso que nós estamos fazendo aqui neste momento, né? Olhando para a palavra de Deus, procurando aprender da palavra de Deus para que a nossa base seja sólida. Maravilha. Eu queria só concluir esse segundo tópico, né, fazendo a seguinte reflexão. Jesus vai usar a figura de dois homens, né? Um que ele vai chamar de prudente, né? E o outro, certo? Que ele vai chamar de imprudente, né? Que no texto vai dizer que é insensato, certo? Insensato, louco, nécio, imprudente, enfim, são palavras similares. E aí eu queria pontuar da seguinte forma: Jesus vai usar as mesmas situações, dois homens, dois edificadores, em tese, usando os mesmos materiais, que o problema não estava no material, desenvolvendo as mesmas atividades, né? O mesmo labor, o mesmo trabalho, que é o trabalho da construção, certo? E um constrói algo que permanece, outro constrói algo que não permanece, ok? Então, Jesus diz assim, olha, eu vou comparar aquele que ouve a minha palavra e pratica a alguém sensato. O que o sensato fez? Ele observou o solo, observou o terreno, né, viu que era uma rocha, que era estável, e ali edificou. Ele fez uma escolha. O insensato, de igual sorte, ele pegou o material, ele escolheu um terreno, certo? E ele edificou. Só que ele não fez a melhor escolha. Então, eu queria trazer a reflexão e trazer uma pontuar algo aqui, que esse alicerce, certo? É uma escolha que você faz. A palavra de Deus ela é ministrada para todos. Na parábola do bom semeador, a gente vê que a semente ela foi semeada em todos os terrenos. Em alguns prosperou, em um prosperou, em outros não. Outros prosperou, mas teve vida rápida, né? O que nós podemos entender? Sou eu que escolho o alicerce, onde eu vou construir com esse material que Jesus me deu. O material é a sua palavra, certo? Eu quero construir algo que permaneça, eu sou prudente, eu escuto e retenho, certo? Eu quero construir algo que seja passageiro, que seja efêmero, eu escuto e não retenho. Então, aquilo vai se destruindo, aquilo se destrói, não tem vida constante. Então, querido professor, você que é professor de escola dominical, eu acho que cabe aqui uma reflexão ao aluno da responsabilidade da escolha. Jesus está falando basicamente sobre isso. Olha, quando você se depara com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é um divisor de águas. Ou você obedece, ou você não obedece. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Ou você obedece e é amigo de Jesus, ou você não obedece e não tem vida. Né? Então, eu queria pontuar isso, e eu acho importante o professor pontuar isso. Né? O material é o mesmo, a palavra é a mesma, para todos. Agora,
É você que escolhe o alicerce, onde você vai realmente fundamentar essa sua construção. Não é verdade? Eu queria... pronto, com isso nós encerramos esse tópico. Obviamente, eu encerro a minha colocação. Se alguém quiser agregar mais alguma coisa nesse tópico, fique à vontade. Podemos passar, então, para o terceiro tópico, né? Eu acho que o silêncio é revelador. Bom, no nosso Então, já fechou com chave de ouro esse tópico, pastor. Foi muito feliz na sua palavra, na explicação da escolha do terreno, né? Da Amém. escolha. Isso foi muito... Olha, cada dia a gente aprende mais, não é? É verdade. É bom esse momento. Amém. Edificante. O nosso terceiro tópico, aí a gente vai voltar um pouco àquilo que nós já falamos na introdução, que é essa questão da identidade. A professora ela já fez algumas ponderações nesse sentido, Eliel também, e finaliza com isso. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Né? Ou seja, Jesus é o nosso maior exemplo. Exemplo como pregador, como ensinador, exemplo como praticante. Né? E eu queria só iniciar, e já vou passar para vocês, que eu não pretendo ser exaustivo nesse comentário, vou deixar mais para vocês fazerem, mas eu só queria relembrar uma palavra quando Jesus, falando lá no capítulo 11 de Mateus, ele diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Então, Jesus é a nossa referência. Né? Por isso que nós somos chamados de discípulo, né? Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós desenvolvemos a identidade que nos assemelha a Cristo. Né? Jesus, a nossa verdadeira identidade. Professora, fique à vontade, depois na sequência, Eliel. Exatamente, irmãos. E, às vezes, a gente ouve alguém dizer: eu não vou para a igreja porque tem não sei quem que é assim, ou que é assado, ou o pastor fulano, ou o cantor, ou o irmão, ou a irmã fulano, tem tal falha. Quem não tem falha? Quem não tem defeito? Agora eu digo, eu sou crente em Jesus, não é verdade? Eu obedeço a palavra de Deus. Se o irmão errou, ou a irmã errou, como eu também erro, tenho as minhas virtudes e as minhas fraquezas, todos nós temos, mas Jesus é a nossa referência de vida, de fé e de prática. Ele nunca pecou, nem nunca se achou engano na sua boca. Né? Então, falhas, imperfeições, onde tem gente, só não vai ter imperfeição no céu, porque lá, como diz a palavra de Deus, o nosso corpo será semelhante ao do Senhor. O que é corruptível, o corpo corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, da imortalidade. Lá não haverá mais essas situações, mas enquanto a gente estiver na terra, vai haver. Mas a nossa referência maior é o Senhor. Então, se Jesus nunca pecou, nem nunca se achou engano na sua boca, se a palavra de Deus nos ensina como agir, como ser, como fazer, e ela também, a própria palavra, o Espírito Santo, a palavra nos transforma, nos purifica, nos ensina, nos molda. Daí a importância, como foi colocado já pelos nossos irmãos aqui, da gente conhecer essa palavra, buscar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, tendo como referência maior o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nele não há falhas, não há imperfeições, não há sombra e nem variação, então por que eu devo me decepcionar? Eu não tenho razões para me decepcionar com ele, porque ele não nos decepciona. Ele é perfeito, ele nos entende. A Bíblia diz, inclusive, que ele é o nosso sumo sacerdote, que assiste nas nossas fraquezas, porque ele experimentou todo tipo de tentação. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Em tudo. Então, nele não há imperfeição, nele não há sombra e nem variação de luz, como nos diz a palavra de Deus. Ele é a nossa referência de identidade.
Então, eu preciso parecer com ele. Cada dia mais, a Bíblia diz que a cada dia a luz do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, como é que brilha se eu falho todo dia? Mas eu vou para os pés de Jesus, chega Jesus aqui, me ajude. O que é que a palavra de Deus diz? Como é que eu devo agir nessa situação aqui? Como eu devo proceder? E ele nos ensina, ele é a nossa orientação, o nosso orientador por excelência, ele é o nosso mestre dos mestres, é o farol que nos ilumina no caminho certo, ele é o próprio caminho, ele é a luz, e ele nos orienta, ele é a nossa identidade. Gente, quando chega qualquer nordestino na região sudeste, quando a gente está falando aqui, se alguém de outro estado assistir, vai saber que a gente é logo aqui do Rio Grande do Norte pelo sotaque, não é? Então, assim, as pessoas vão logo perceber. E eu que sou lá de norte, lá da beira do rio, eu que sou mesmo do interior da beira do rio. Então, as pessoas percebem pelo sotaque, faz parte da minha identidade, que é de onde eu vivi a minha vida inteira. Então, quando a gente é crente em Jesus, quando a gente tem a identidade de Cristo, a gente se parece com Ele. As pessoas podem olhar para nós, mesmo a gente tendo as nossas fraquezas, mas elas reconhecem e a gente precisa parecer com Jesus. Até às vezes, olha, Pedro era aquele crente audacioso, que a gente sabe, né? E disse que ia morrer até no lugar de Jesus, que Jesus não ia para a cruz, e Jesus disse, Pedro, para trás de mim, Satanás, naquele momento. Ora, se Jesus tinha vindo para isso, né? Mas Pedro era audacioso, a gente se surpreende muito com a vida de Pedro. E a Bíblia diz, e aí Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E quando Pedro se aproximou, estava lá Jesus sendo julgado, Pedro ficou arrodeando por ali e as mulheres identificaram. Tu és um deles. Aí Pedro disse, eu não. É sim, porque a tua fala, a tua roupa, o teu jeito te denuncia. Então, o crente, até calado, ele dá testemunho de Jesus. Pedro estava negando Jesus, mesmo ele negando Jesus. A identidade dele, ele se parecia com Jesus. Então, como é importante quando a gente, mesmo nas fraquezas, mas a gente parecer com Jesus é muito maravilhoso. Mesmo na fraqueza, as pessoas dizem assim, e às vezes a gente não acontece isso, não é? Às vezes as pessoas que não são crentes, elas dizem assim, fulano, por que você não faz isso? Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Aí, se a gente por acaso fizer qualquer coisa, mas você não é crente? Não é isso? Porque a identidade do crente, a identidade do cristão, que faz as pessoas perceberem a diferença entre o crente e o não crente, entre o joio e o trigo, que faz perceber nas atitudes, na vida prática, no dia a dia mesmo. Não é que a gente vai viver numa redoma, numa bolha, não. É no dia a dia da vida da gente mesmo. Não é verdade? É verdade. É a nossa identidade. É verdade. Professor Eliel. Muito bem, pastor André. O tópico 3, ele nos traz Jesus, a nossa verdadeira identidade. Ou seja, a identidade do cristão tem um nome, é Jesus. Jesus é o nosso modelo, não é? Jesus é a nossa inspiração. Jesus é o nosso modelo para todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida, não é? É a nossa inspiração. Como pai, eu devo me espelhar em Cristo, como pregador, devo me espelhar em Cristo Jesus, não é? Nas minhas relações interpessoais, familiares, profissionais, eclesiásticas, Jesus sempre é o padrão, sempre é o modelo a ser seguido. Por exemplo, como pregador, que é justamente o subtópico 1, Jesus, ele é o nosso modelo de pregador. E Jesus apresentava uma mensagem muito clara. Jesus trouxe o evangelho do reino, que nos ensina grandes verdades, mas que tem um centro, não é? Tem uma essência, e a essência do evangelho é arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o evangelho é, antes de qualquer coisa,
um convite ao arrependimento, à consciência de pecado, não é? Esta consciência de necessidade de perdão da parte de Deus, o reconhecimento da obra vicária de Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, nós observamos que há muitos pregadores que já não têm Cristo como o modelo, já não têm mais Cristo como a sua inspiração. E até mesmo a mensagem, muitas vezes, já não é a mesma mensagem que Jesus pregava. Isto é um perigo muito grande. E esta verdade, isso precisa estar naquilo que nós já falamos no tópico anterior, na nossa base enquanto crente, né? Na nossa base enquanto cristãos. Então, ao pregar, ao ensinar, ao doutrinar, ao evangelizar, Jesus é o modelo. Jesus é o padrão. Nós não podemos, de forma alguma, nos distanciarmos desta verdade e buscar inspiração em qualquer outra fonte que não seja Cristo. Isso me faz também lembrar como Jesus era avaliado pelas pessoas do seu tempo, né? Até mesmo os seus opositores diziam claramente que ele pregava com uma autoridade jamais vista, não é? Então, de onde vinha esta autoridade? Vinha porque Jesus tinha uma perfeita comunhão com Deus, que era a fonte da sua autoridade. Portanto, se eu tenho Cristo como modelo para a minha vida, eu vou nutrir a minha comunhão com Deus, para que a minha vida seja relevante, para que as minhas obras sejam poderosas e para que a minha pregação seja igualmente poderosa, assim como era a mensagem que Jesus pregava. Maravilha, maravilha. Eu queria pegar um gancho disso que o Léo falou sobre Jesus, a nossa referência como pregador, e ler exatamente os 2 últimos versículos que finaliza essa narração de Mateus do Sermão do Monte. Capítulo 7, versículo 28 e 29, quando ele diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os fariseus. Interessante, porque os fariseus têm um discurso bonito, mas o discurso deles era desprovido de autoridade. Por quê? Porque não era corroborado com a sua prática de vida. Jesus não, Jesus é referência porque ele não só nos ensina, mas ele pratica aquilo que ele ensina. Jesus é a nossa referência. Então, a gente vê o seguinte aqui, havia um dualismo entre a doutrina de Jesus, né? O ensino de Jesus e o ensino dos fariseus, né? De sorte que, se nós não tivermos Jesus como exemplo, como modelo para nós, nós corremos o risco de ser da escola dos fariseus. Aqueles que têm um discurso bonito, aqueles que falam bonito, mas que não praticam. Observe que, falando dos fariseus, Jesus disse assim: olha, fazei tudo o que eles vos ensinarem. Ele vos disser, só não procedais conforme eles procedem. O problema, o que deslegitimava os fariseus, não eram os seus ensinos, mas era a sua falta de compromisso de viver aquilo que eles empregavam, aqueles que eles ensinavam. Tanto que Jesus diz que eles colocavam pesados fardos sobre os outros quando eles não queriam mover nem com o dedo. Então, queridos ouvintes, queridos irmãos que estão nos acompanhando nesse podcast, finalize com seu aluno, estimulando ele a viver o Evangelho, a ter Jesus como referência, né? A ser realmente alguém que dignifica o nome, o título de ser cristão. Eu já quero concluir, abrir a conclusão do seguinte, a conclusão da revista. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então, veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Eu já quero abrir aqui para o professor Eliel e, na sequência, para a irmã Magnólia fazer a sua conclusão e as considerações finais. Muito bem, pastor André, irmão Magnólia, eu creio que ao estudarmos esta lição fica muito claro que o evangelho não deve ser um evangelho apenas teórico, nós precisamos aplicar estas verdades que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo pelo evangelho nas nossas vidas, né? Não ter uma vida somente de teoria, mas praticar
aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Eu gostaria de concluir rememorando o que diz a nossa verdade prática, né? Que diz assim: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então, existe uma dinâmica, não é? Ouvir, compreender, crer e praticar. E é muito importante que esta prática esteja unida à fé, seja fruto de uma fé genuína, porque às vezes nós podemos até fazer a coisa certa, mas movido por outro sentimento que não seja o sentimento de agradar a Deus, de obedecer ao Pai, de fazer a vontade do Pai. Podemos até fazer a coisa certa por vaidade, por vanglória, né? Mas nós aprendemos nesta lição de hoje que o importante, o que faz a diferença é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. E é da vontade do Pai que temos uma vida de frutos e de obras que sejam coerentes com o evangelho que nós pregamos. E quero aproveitar aqui e agradecer ao pastor André Feitosa pelo convite de estar aqui com os irmãos e desejar a todos uma excelente aula em nome de Jesus. Quero aproveitar e agradecer, né, aos irmãos, graças a Deus, estamos concluindo essa lição. Eu já sou crente há algum tempo, já completou, graças para a glória de Deus, 34 anos. Eu não me lembro de ter uma lição com esse título. Tivemos muitas, de várias, já sobre as parábolas, mas não com esse título, né? Especificamente sobre os valores do reino de Deus. E o que nos mais traz que realmente devemos, a maior lição desta lição, né? A maior lição que nós não podemos, a palavra-chave desta lição é realmente viver aquilo que nós aprendemos na palavra, como já foi dito nesta discussão, né? Aquilo que aprendemos, que escutamos na igreja, que ouvimos, viver na prática, né? Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar em que vivemos, como cristão, né? Como já foi dito, não um evangelho de hipocrisia, de vaidade, de falsidade, mas um evangelho como de fato a palavra de Deus nos ensina e que Jesus é o maior exemplo para a nossa vida. Então, quando a gente tiver qualquer dúvida ou insegurança, é só olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, é a nossa referência, como foi dito pelo nosso irmão Eliel, é o nosso modelo em todas as situações. Eu era nova convertida e eu lembro que eu li uma vez, eu nunca esqueci aquelas reflexões diárias. E eu não esqueci. Quando a gente vai fazer alguma coisa, tomar uma decisão, de perguntar: se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Ele entraria nesse lugar? Ele tomaria esta decisão? Então, sempre a gente fazer a referência, lembrando-se do que a palavra de Deus nos ensina, do que a palavra de Deus nos orienta, buscando viver aquilo que nós aprendemos ou que nós ensinamos, né? Fazendo a diferença onde estivermos, a fim de que sejamos luz, sal da terra e luz do mundo, né? Sal para dar o tempero, para não deixar que o mundo apodreça, e a luz que reflete o evangelho, o amor de Deus para este mundo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Agradeço a confiança do pastor André, do pastor Reinaldo, do pastor Martim, da direção do DENEC, em poder contribuir com a discussão das nossas lições bíblicas para a edificação da sua igreja, para a nossa edificação. É um momento muito bom de aprendizado e de experiência para a glória de Deus. Maravilha, graças a Deus. A você, querido professor, a você que nos acompanha através do canal EBD em Síntese Podcast. Eu quero lembrar a você que dia 2 de julho nós estaremos realizando o nosso EBD em Síntese, que já é um evento muito conhecido na nossa igreja, um evento que já se solidificou, né? É um evento que acontece todo início de trimestre, onde se faz uma síntese de tudo que vai ser estudado durante aquele trimestre. No próximo trimestre, nós estaremos estudando essa revista que fala sobre
os ataques contra a Igreja de Cristo. Um material muito bom, lições muito edificantes também, como foi essa daqui. E no dia 2 de julho nós estaremos reunidos ali no Templo Central da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, localizado na rua Manuel Miranda, número 251, bairro do Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte. Se você tem condições de chegar para participar conosco, você pode fazer sua inscrição, procure o site do DENEC e a ADER nas redes sociais e você vai receber a orientação como se inscrever para esse evento tão importante que acontece trimestralmente aqui na nossa igreja. Nós estamos encerrando esse trimestre, onde iniciamos esse projeto sobre a orientação do Espírito Santo, na direção do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, do nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odino. Nós iniciamos esse projeto EBD, em síntese, podcast, cujo objetivo não é nada mais, nada menos do que abençoar você que vai dar aula na escola dominical, poder estar agregando alguma coisa àquilo que você vai ministrar ao seu aluno. Tivemos aqui comentando algumas lições, são várias equipes, a nossa equipe, acredito que comentou, acho que 6 ou 7, 5 ou 6, talvez, lições, né? E eu quero agradecer aqui a toda a equipe, que é formada por mim, eu sou o pastor André Feitosa, pastor da Assembleia de Deus em Nova Natal, Congregação Nova Natal, Congregação Polo, do setor 14, que, pela graça de Deus, nós também estamos coordenando esse ano. Além da minha pessoa, né, a nossa equipe é formada pelo presbítero Ítalo, né, que dirige a congregação de Cidade Alta, a igreja do setor 1 da nossa capital aqui, e a professora Magnólia, que é professora ali na Assembleia de Deus Parque dos Eucaliptos, da Igreja Apolo, do setor 25. Né? Nós estamos trazendo algumas pessoas para conosco contribuir. Né? Hoje trouxemos o nosso professor Eliel, ele que também nos coopera conosco ali na Assembleia de Deus de Nova Natal. Ele é co-pastor, nosso co-pastor e professor daquela escola dominical. E o nosso objetivo é sempre trazer o melhor para você, para que você seja abençoado e, por conseguinte, possa abençoar o seu aluno. A nossa gratidão, se Deus nos permitir, estaremos de volta em outras ocasiões também, para com você compartilhar o conteúdo e as lições da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.